Qualquer relacionamento que a gente tem aqui nessa vida é uma entrega, e isso nem sempre é fácil. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Jinshin Jutsu. Eu sou a Thelma Schiner e a gente agora, nas quintas-feiras do Filosofando, estamos nas 12 sessões da criação e, como eu digo, da recriação na espiral que se repete na vida. A cada fluxo de órgão que a gente vê aqui numa quinta-feira, a gente aborda principalmente o lado psicológico, como que foi na primeira vez que a gente teve que se constituir dentro da construção que foi adquirida passo a passo e quanto aquilo que ficou marcado psicológica e emocionalmente na gente vai reverberar e se repetir muitas vezes na nossa vida. Às vezes positivamente, mas às vezes não. Já chegamos no 8º fluxo dessa construção, que é o fluxo do Rin. O fluxo do Rin, junto com a bexiga que a gente viu na quinta passada, faz parte naquela estrela de 5 pontas, que eu já expliquei aqui várias vezes o quanto tem a ver com essa ordem da criação. Nessa estrela, tanto a bexiga quanto o rim fazem parte da mesma energia que a gente viu que tem a ver com o fluir na vida. Se na bexiga a gente começou a entender que no mundo não depende tudo só da gente ou daquela relação fácil que eu tinha com pai e mãe, no fluxo do rim de hoje, a gente percebe que nessa troca com o outro começa o envolvimento emocional. Se envolver emocionalmente é uma bênção e embora todos os animais tenham a capacidade do vínculo, da afetividade, o ser humano, que a gente saiba, é o único animal capaz de ter consciência dessa vinculação, dessa entrega na troca com o outro. Qualquer tipo de envolvimento vai depender da gente ter coragem. Quando eu me aprofundo nessa conexão com qualquer outra pessoa, no envolvimento afetivo, eu percebo que eu tô, de certa forma, na mão dessa pessoa. Desse jeito que eu falo, parece até que esse envolvimento é negativo. Mas não. A gente estar na mão do outro não significa que a gente vai fazer tudo que o outro quer ou que a gente vai ser um boneco na mão de qualquer circunstância. Mas, de certa maneira, quando a gente se envolve, a gente entra num outro grau de energia que agora sim eu não dependo realmente de mim. E isso não necessariamente é uma coisa ruim. A gente não veio para esse planeta para ter controle total, geral de tudo. E se a gente quer manter mais controle sobre a própria vida, sobre os acontecimentos, certamente a gente não estará se abrindo para amar, para se entregar. O rim é um órgão que filtra, ele filtra todos os líquidos que passam dentro do nosso corpo para absorver aquelas vitaminas, aquilo que é essencial se manter, irrigar o nosso corpo. Da mesma maneira, quando eu estou me abrindo para me entregar, para sentir profundamente relacionado com alguém ou com alguma situação, eu também vou ter que aprender a ter um certo filtro. Esse filtro se chama intuição. E embora a gente ache que intuição é uma coisa espiritual, algo sobrenatural, não. Todo mundo pode ter uma boa, aguçada intuição, basta praticar. E a gente pratica observando, absorvendo e depois de deixar tudo penetrar, como o rim faz com os líquidos, daí sim a gente vai filtrar aquilo que a gente percebe que combina com a gente e aquilo que vai embora. A gente lá atrás teve um primeiro momento onde pôde experimentar essa experiência de se entregar, de se abrir amorosamente, de se envolver com o outro e perder, de certa maneira, o controle das circunstâncias. Algumas pessoas tiveram essas primeiras experiências na sua construção do corpo e do psicológico de uma maneira perfeita. Outras pessoas
podem ter patinado bem nessa questão. E então, se algo traumático, se uma certa dificuldade de se abrir, de se envolver, aconteceu lá na infância, nessa primeira experiência, isso vai ficar gravado no nosso campo etérico. E é para isso que a gente está aqui, conhecendo alguns passos de Jinshin Jyutsu que ajudam tanto no físico, mas aqui nas 12 sessões da recriação energética, a gente está vendo que também ajuda muito no psicológico. E nós vamos como que rebobinar essa energia gravada das primeiras experiências, limpando as arestas do que ficou em alguma dessas sessões. Hoje, vendo essa questão da intuição e da entrega, que é o fluxo do Yin. E como sempre, além do próprio fluxo do Yin que nós vamos fazer, eu sempre gosto de dar uma trava de energia do Jinshin Jyutsu, que também ajuda muito para a gente elaborar, desenvolver essa questão mais psicológica do momento. E nós vamos então fazer a trava número 15. E antes de eu explicar o que essa trava 15 tem a ver com esse assunto, não esqueça, já vai deixando um like, se inscreva aqui no canal para ver tantos vídeos bacanas. E agora tem esse coraçãozinho do valeu quando você gostou bastante. Então, vamos fazer a trava 15, que é uma trava que, embora esteja muito envolvida com circulação, é uma trava que trabalha muito o nosso inconsciente. Para a gente poder ter intuição, para a gente fluir além daquilo que a minha consciência, a minha racionalidade percebe, a gente tem que estar aberto para conhecer, trabalhar, aprofundar no nosso inconsciente. Também essa trava 15, como outras que a gente poderia ter escolhido, falam muito de circular, de fluir energia. E toda vez que a gente está trabalhando essa questão dos medos, do fluir, que é Bexiga e Rim, a gente precisa movimentar, deixar que a circulação aconteça. Essa trava também vai ajudar. Vamos fazer junto e isso já vai começar nesse processo de aprofundamento na sua experiência de entrega. Vamos simplesmente colocar as mãos na virilha, que é a trava 15, bem entre o osso púbico e o início da coxa. Deixa ali os seus dedos, tocando suavemente esse ponto. Solte ombros, relaxe os cotovelos, aqui eles só estão armados para você ver o ponto. E vá deixando que a energia comece a fluir para as pernas. É a circulação que começa a se movimentar, enquanto o seu inconsciente começa a abrir espaço para novas visões mais profundas. Essa trava 15 é uma chave para muitas questões. Não sabe o que fazer de Jinshin Jyutsu? Lembre dessa dica. E como sempre, a gente quer mesmo é fazer alguns passos do fluxo que a gente está vendo. Hoje vai ser o fluxo do Rim. Eu nunca dou o fluxo completo, porque isso é para o praticante aplicar em você no consultório ou em uma sessão por Zoom. Mas esses primeiros passos que a gente vai fazer já vão ajudar muito a energia fluir pelo seu próprio rim, se você tem qualquer questão no órgão, mas especialmente aqui para trabalhar essa questão psicológica de se entregar, de se aprofundar e conectar a intuição para ser o seu guia. Vamos então fazer o fluxo do rim. Começamos colocando a mão esquerda no centro do corpo, na barriga, bem na beirinha do osso púbico. E a mão direita vai iniciar tocando o dedo mínimo do pé esquerdo. Cruze a perna como estou fazendo para alcançar facilmente os dois pontos.
E lembre-se sempre de soltar ombros e também relaxar os cotovelos, de maneira que a energia flua até os pontos que você toca. E então a mão direita agora sai do pé e vai atrás, no centro do corpo, na base da sua coluna, próximo ao cóccix. A mão esquerda permanece na pontinha, na beira do osso púbico. Para o outro lado, inverta. A mão direita começa no centro do corpo, na frente, na borda do osso púbico, enquanto a mão esquerda vai tocar o dedo mínimo do pé direito. Toque segurando apenas o dedo, relaxe ombros, cotovelos e respire. E no segundo passo, a mão esquerda agora vai na base da coluna atrás, próximo ao cóccix. Mão direita no centro, na barriga, mão esquerda no centro, nas costas. Feche olhos e aproveite esse momento para fluir. Semana que vem já vamos para a 9ª sessão com o fluxo do diafragma. Mas antes disso, no domingo, você sempre tem aqui as previsões astrológicas. E terças-feiras, ou eu estou ao vivo, ou eu estou mostrando algum fluxo que vai ajudar alguma questão específica para o seu corpo ou para a sua mente. Te aguardo nos próximos vídeos.